comecei a trabalhar no cartório, não tinha emprego nenhum, fui procurar alguma coisa fazer, acabei trabalhando de auxiliar no cartório de notas do Serafim, lá na cidade de Poá. Fazia o serviço de limpar o cartório, ir no correio, ir no banco. Comecei entregando intimações de protesto. A minha esposa, inclusive, começou trabalhando comigo no cartório civil. Tem até um calo no dedo. Porque o que eu faço aqui, eu quero fazer da melhor forma para que chegue no registro de imóveis. E o registro de imóveis quer que eu faça também da melhor forma, para que chegue o título lá para ele e registrar também, sem dor de cabeça. Então, deixou só quem? Os sobrinhos. Então, era tipo 35 sobrinhos que vieram tudo para assinar o inventário. Na época não tinha o notariado, era assinatura presencial. E vieram todo mundo junto aqui para assinar. Eu quero que futuramente as pessoas lembrem de mim como uma pessoa que veio para a cidade e ficou aqui e começou a prestar o serviço e acertar a vida de muitas pessoas. Paulo Rogério Teixeira, nasci no dia 1º de novembro de 1961. Atualmente estou com 64 anos de idade. Minha ocupação atual, sou tabelião de notas do cartório de Santa Rosa de Viterbo, onde tem notas e protesto. Nasci em Ferraz Vasconcelos, morei lá em Ferraz até o meu casamento, na mesma casa que eu nasci. Brincava muito na escola, era pertinho de casa, sempre. Infelizmente eu tinha dislexia, mas não sabíamos que eu era dislexo, mas passei minha infância normal e comecei a trabalhar no cartório com 15 anos, no cartório de Poá, que é a cidade vizinha de Ferraz Vasconcelos. Continuei morando lá, em Ferraz. Conheci minha esposa quando eu fazia o curso de contabilidade e futuramente com 21 anos casamos. Comecei a trabalhar no cartório, não tinha emprego nenhum, fui procurar alguma coisa fazer, acabei trabalhando de auxiliar no cartório de notas do Serafim, lá na cidade de Poá. Fazia o serviço de limpar o cartório, ir no correio, ir no banco. Comecei entregando intimações de protesto. Na época, o protesto era pago pelo credor e para intimação, o patrão pagava a despesa de um táxi, aí eu pegava o táxi e fazia toda a intimação. Esse foi o começo com o cartório. Em virtude de eu estar no cartório, acabou tendo interesse de continuar o ramo de trabalhando em cartório. Em Poá, eu comecei trabalhando lá na parte, como eu falei, de auxiliar do cartório. Depois meu patrão pediu para eu emancipar, para eu poder assinar as documentação do cartório. Com 18 anos, emancipou por 21, na época era 21 anos de idade, que a pessoa era capaz. Aí eu comecei a assinar as coisas do cartório, passei trabalhando na parte de título de documento, na parte de protesto. E, por último, eu passei a trabalhar na parte de notas com um escrevente meu amigo lá, o Eudas, que era o chefe na parte de notas. Então nós dois fizemos uma parceria e começamos a trabalhar fazendo essa escritura lá. E com o decorrer da abertura dos concursos, na época eu comecei a prestar os concursos. Prestei alguns, chegava pronto, perto eu passava, mas não tinha cartório para escolher. Até que passei uma colocação melhor, aí eu assumi o cartório, fui lá no dia da escolha e escolhi o cartório. Então eu saí do cartório de Poá como escrevente e vim para o cartório de Santa Rosa como tabelião de notas. Quando eu casei, eu já estava na faculdade de Direito, mas no primeiro ano eu parei de estudar, tranquei a matrícula para poder casei. Então ela pediu para eu voltar a estudar, eu voltei a estudar, fazer a faculdade, terminei a faculdade e quando eu comecei a prestar concurso, eu ainda não tinha terminado a faculdade, mas se inscrevia lá, fazia, terminei a faculdade. O diploma de Direito contava um ponto a mais, ou algum centavo de ponto a mais no final do concurso. Isso ajudava para a gente poder ter uma colocação melhor no final para escolher o cartório. Como eu estava lá em Poá, eu comecei a usar algum imóvel, eu comprava um terreninho, dividia no meio, vendia um terreno. Eu comprei um apartamento e tinha que pagar as prestações. Aí, como eu tinha alguns terrenos lá, eu vendia os terrenos em prestações
para mim poder pagar aquele apartamento. E com isso eu acabei vendendo mais terrenos e comprando terreno e vendendo, até que quando eu vim para cá, eu vim com um pé de meia, certo, para poder trabalhar, para não ter tanta preocupação com o cartório. Quando cheguei aqui em Santa Rosa, eram 2 cartórios de notas. O cartório que eu assumi e o cartório onde o Juca trabalhava. Então tinha uma concorrência aqui. E na época que eu vim para cá, ninguém me conhecia, então para me trazer um serviço para mim era difícil, né? No mesmo ano que eu vim para cá, a pessoa que estava tomando conta do cartório de registro civil abriu mão do cartório. Porque o cartório é deficitário, na época o valor era muito pequenininho lá, e ele pagava para trabalhar, ele pegou e abriu mão. E eu fiquei sabendo, os colegas do cartório de imóvel me informou, aí eu falei para ele, para mim interessa que assumir os 2 cartórios. Pelo menos a pessoa vinha aqui no cartório, fazia parte de registro civil, passa a me conhecer e conforme conhecendo, vamos passando serviço de escrituras também, que era o mais forte do cartório. Aí nessa época eu assumi o cartório de registro civil. E a minha esposa, inclusive, começou trabalhando comigo no cartório civil. Tem até um calo no dedo. A minha esposa começou a trabalhar no cartório civil, tem calo no dedo, e tanto atualizar as anotações de livro, porque no registro civil aqueles livros enormes de nascimento, casamento, e tem que anotar na margem quem morreu, quem casou, quem separou. E tinha muita coisa para trás atrasadas. Então ela colocou o cartório em ordem comigo lá. E com esse passar do tempo, a turma me conhecia mais no cartório. Eu chamava as pessoas, quem sabia que tinha comprado algum imóvel, chamava para poder ver se tem interesse em fazer escritura, regularizar a situação. E com esse tempo fui me aperfeiçoando no cartório. Quando eu vim para cá, a população era uns 20 mil habitantes. Hoje ele está com uns 27 mil, 28 mil mais ou menos. Aumentou bastante. Meus filhos eram tudo pequenininhos quando veio para cá. Mas quando morava lá em Poá, quando eu casei, passei a morar em Poá, né? De lá eu vim para cá, lá meus filhos não podiam sair na rua, brincar na rua. Quando veio para cá, aí eles vinham da rua, brincavam, iam no meio do mato, pegava banana, chegava em casa com banana para comer, pulava nos rios com os amigos. Foi uma mudança para cá, foi muito boa para a família. Eu prestei concurso, na época quem passava no concurso geralmente é aqueles oficiais de cartório mais antigos, ou pessoas mais antigas que de idade que passavam. Eu fui uma das pessoas eu assumi o cartório com 30 anos, 31 anos de idade. Então, fui uma das pessoas mais novas que assumiu o cartório daquela época de concurso. E o concurso que eu prestei não é essa série que tem agora, depois dessa série nova aí, que mudou muito os concursos. Continuei prestando concurso, já passei mais 2 vezes nos concursos. Fui para escolher o cartório, na última hora dispensei, porque estou aqui em Santa Rosa, a família está aqui, é fogo você sair daqui e por um cartório mais ou menos na mesma qualidade financeira, então eu preferi não. Mas os concursos continuava prestando. Hoje em dia não tenho interesse mais em prestar, né? Já estou assim, tranquilo de serviço, não tenho interesse em continuar prestando concurso. Essa parte realmente eletrônica aí é muito interessante e a gente recebe com muito agrado isso daí, porque ajuda demais as pessoas. Tem pessoas amigos da gente que está fora do Brasil, que a gente conhece e precisa fazer documentação, eles ficam preocupados. Aí o notariado resolve essa situação. E então isso foi muito importante para nós. E parece que estão criando mais coisas no notariado. Hoje, esses dias atrás, lançou que a gente não precisa fazer nem mais a ata eletrônica com relação a alguma coisa no WhatsApp, essas coisas, que tem um lugar que você, lá no notariado, que te registra os documentos que tem no celular. E cada vez mais eles estão aperfeiçoando, e isso é importante. Isso é muito importante para o Brasil e para o mundo, para poder resolver essas coisas com uma agilidade muito melhor do que vir pessoalmente no cartório para assinar alguma coisa. Essa parte do fórum abrir mão do serviço dele, abrir mão não, né? E essas leis que determinam que os cartórios passam a fazer, isso foi muito importante. Eu cheguei a fazer inventário aqui num dia.
pessoa me trouxe aqui, tudo documento já certinho, com as certidões todas certinho, que foi um advogado nem daqui da cidade, era de São Paulo, e ela me trouxe tudo. Eu passei para o meu escrevente digitalizar, de tardezinha, ele falou, tá pronto isso aqui. No mesmo dia fazer um inventário, onde se, né, a gente fazer um inventário tão rápido assim. Mas isso foi muito importante. E é bom que nós temos, graças a Deus, nós temos o conhecimento do que a lei determina para colocar nesses inventários. Infelizmente, tem hora que os advogados fazem uma petição, um processo que acaba vindo um inventário que nós temos que corrigir alguma coisa do que saiu do fórum, né? Mas passando para o cartório fazer isso foi muito bom. Relações com meus funcionários são ótimas, tenho muita amizade com eles. Quando preciso viajar alguma coisa, eu sempre dou uma licença, não tenho de você não é férias sua, não é porque não tem férias que não vai poder sair um dia para viajar. Antes de deixar eles viajarem no dia fora das férias do que eles não terem a oportunidade de curtir uma família, né? Então, com meus funcionários muito bem. Com os outros cartórios sempre fomos muito bem. Quando vim para cá, o oficial do cartório de registro de imóveis era o Heitor Bertocco. E tinha com ele o José Carlos e o Ricardo Bertocco, que é o filho do Heitor. E a nossa relação com eles, eu ia fazer uma escritura, antes que eu tinha uma escritura diferente, eu sentava com eles, conversava com eles. Então, as minhas escrituras, quando chegava no cartório de imóveis, chegava prontinha para registrar, sem problema. E uma vez teve uma correção geral aqui, e um dos corregedores chamou a dona Fátima, que é uma das corregedoras que estava lá, e falou, ó Fátima, aqui o oficial do registro de imóveis tem amizade com o tabelião de notas, porque muitas cidades não têm as amizades. Eu falei, não sei por quê. Porque o que eu faço aqui, eu quero fazer da melhor forma para que chegue no registro de imóveis. E o registro de imóveis quer que eu faça também da melhor forma, para que chegue o título lá para ele e registrar também, sem dor de cabeça. Então, a minha conversa com o oficial de registro de imóveis e de notas, nós dois aqui, tanto com o registro civil também, sempre fomos amizades. Quando tem alguma confraternização, a gente chama todo mundo e se confraterniza, sabe? Não tem de ficar separando um ou outro. Tivemos aqui um inventário uma vez, onde a pessoa que morreu não deixou descendentes, nem ascendentes, nem cônjuges, deixou somente os colaterais. Os colaterais já eram falecidos, os irmãos já eram todos falecidos. Então deixou só quem? Os sobrinhos. Então era tipo 35 sobrinhos que vieram tudo para assinar o inventário. Na época não tinha o notariado, era assinatura presencial. E vieram todo mundo junto aqui para assinar, e uns não estavam concordando porque um era filho único do irmão, o outro irmão já tinha 3, 4, 5 filhos. Então, ele fala, não é justo, eu sou filho único e tenho que receber a parte do meu pai. E, infelizmente, pela lei, né, é por cabeça que se recebe a herança, né? Isso, um professor lá em São Bernardo do Campo falava muito bem. Tem a herança por estirpe e a herança por cabeça. E nessa época foi por cabeça e teve uma discussão entre eles, aí acabamos conversando, explicando certinho, aí resolveram, acabaram assinando todo mundo o inventário e resolveu. Um outro caso que teve também aí, que não foi muito agradável, nós chegamos a falar de umas procurações falsas que a pessoa estava vindo fazer para poder levantar dinheiro em banco. E chegou umas pessoas lá para fazer, e meu funcionário, Paulo, essas pessoas estão daqui daquele jeito, daquela procuração, lá está parecendo que é documento falso. Que eles querem levantar dinheiro, e vinham certinho, vinha o procurador, vinha a pessoa para otorgar a procuração, uma pessoa de idade, já vinha com as testemunhas que precisava, com os documentos, tudo certinho. Aí eu falei para o meu funcionário, vai atendendo ele que eu vou ver o que eu faço. Aí eu peguei e chamei a delegacia, falei, tem uma suspeita aqui, eu queria que alguém viesse aqui para poder ver o que eu faço com a pessoa aqui, para ele poder mostrar o documento e você analisar, né? Chegou os policiais aqui, aí eu conversei com ele, falei, a gente não consegue analisar, tem que levar lá para a delegacia. Aí eu cheguei para as pessoas e falei, gente, está tendo um problema de procuração falsa e para não ter problema, eu preciso analisar o documento de vocês. Eu não consigo analisar aqui. Eu preciso que vocês me acompanhem até a delegacia para acompanhar, para ver lá a documentação que eles vão falar. Aí fomos até lá na delegacia. Foi lá, tudo bem, entraram no carro, o senhor de idade andando com muleta e tudo mais.
Aí chegou na delegacia, eu entrei, fiquei na sala com o delegado e os outros ficaram com os escreventes da delegacia lá. E eu falei pro delegado: doutor, consegue identificar essa identidade, se é falsa ou verdadeira? Ele falou: pela identidade só eu não consigo ver. Abri ela, tudo, mas não dá para saber se é falsa ou verdadeira. Então puxando lá pelo sistema lá, para poder ver se é. E de lá eu estava escutava o rapaz falando com o cara lá e ele confessou que ele não era a pessoa que estava na identidade lá, né? Escutava o escrevente forçando ele: fala aí o que é, batia no na mesa, fala a verdade. Aí ele acabou confessando que não era ele lá, a pessoa no documento. Então, infelizmente, aconteceu esse caso que, gente, as autoridades, a gente vê, até no aeroporto, a pessoa para conferir um passaporte tem que ficar analisando. O governo pode criar um lugar onde você acesse, ou a pessoa autorizada acesse lá para verificar se a identidade é verdadeira ou não, se o passaporte é verdadeiro ou não. Eu não precisar ficar conferindo se o papel é moeda, se não é, se a foto é dela lá ou não. Eu abro o sistema, vai aparecer aquela identidade daquela pessoa. Está confirmado. Infelizmente não tem isso daí. É uma coisa que precisaríamos ter. Eu vim para cá, eu tinha 3 filhos, já o Lucas, a Sara e o Pedro. Eles eram pequenos, acho que o Pedro, que era o mais novo, tinha 3 anos de idade, mais ou menos. A Sara 4, o Lucas 5 ou 6, foi assim. E cresceram aqui. Hoje meus filhos são casados, 2 são casados, o mais novo só que é solteiro, que não quer casar. Somos uma família bem unida, se reunimos constantemente, vamos sempre em casa, final de ano, Páscoa. Tem uma festa, a gente se reúne em casa e eles costumam morar lá. Minha filha hoje mora em Barra Bonita, que o marido dela trabalha na firma lá, então ela mora lá. Meu filho mais velho mora aqui, que ele tem uma escola de natação, que antigamente era da minha esposa, acabou passando para ele. Depois minha esposa formou em Direito e hoje atualmente ela advoga, só as coisas que ela precisa. Meu filho mais novo trabalha comigo aqui, ele faz umas reformas dos imóveis meus, mexe nas minhas coisas. Nós somos uma família unida. Eu tenho 4 netos, 2 da minha filha e 2 do meu filho. Então, é uma família bem unida aqui, sim. Graças a Deus. Acredito que o serviço de notas tem cada vez aumentado mais, justamente porque a parte do judicial está passando para os cartórios de notas, então isso melhorou muito. Antigamente a gente fazia algumas escrituras e depois essa parte de inventário aumentou demais o serviço do cartório. Eu acho que acredito que é uma forma, continua sendo necessário para todo mundo ter essa parte de notas e protesto. Não sei, acredito que vai continuar do mesmo jeito. É difícil eles mudarem esse sistema de cartório. Só que conforme vai indo, nem no balcão as pessoas não vão vir mais no cartório, né? Atualmente tem reconhecimento de firma, se faz eletronicamente, né? Então, cada vez vai mudando. O que eu acho na carreira de cartório que devia ser uma carreira crescendo. A pessoa que fosse começar no cartório começasse uma comarca de primeira, para depois ir para uma comarca de segunda, uma comarca de terceira e assim pegando atividades mais difíceis, né? Mesma coisa com o juiz, né? Eu acho que tem juiz, infelizmente, se assume a comarca, eles não têm aquele entendimento completo, acaba julgando alguma coisa diferente. Então, tenta o juiz também começar numa cidade pequena e crescendo na forma no decorrer da profissão, né? Quando eu vim para cá, né, para Santa Rosa, é uma cidade pequena, geralmente as pessoas da cidade procuram passar o serviço para quem é da cidade. Foi difícil eu começar aqui, né? Mas atualmente a turma me conhece muito agora na cidade, faz 32 anos que eu estou aqui. E eu quero que futuramente as pessoas lembrem de mim como uma pessoa que veio para a cidade e ficou aqui e começou a prestar o serviço e acertei a vida de muitas pessoas aqui. Quero que meus funcionários lembrem de mim como um patrão que não só pensava em trabalhar, mas também de ter amizade com eles, né, de confraternizar com eles.
E meus filhos também, que sigam meu exemplo, né? De ser uma pessoa que gosta de trabalhar.